Amém. Glória a Deus. Amém. Graça e paz. Amém. Que bom que você está aqui essa noite. Acordei não, né? Por pouco não acordou, né? Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você veio. Seja bem-vindo e bem-vinda à casa de Deus. É uma bênção para nós receber os irmãos, rever alguns amados que não víamos já há algum tempo e receber suas famílias aqui nessa noite. É uma bênção, de fato, uma alegria imensa. Amados, nós queremos hoje meditar em Números. Abra sua Bíblia, livro de Números, capítulo 13. Números 13, versos 25 a 32. Nós queremos ministrar hoje numa palavra que nós já ouvimos alguns sermões sobre essa palavra. Números 13, 1 e 2, em seguida Números 13, 25 a 32, para nossa reflexão nessa noite, para o nosso crescimento espiritual. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, então se deixe ministrar nessa noite, se deixe ensinar. Nós precisamos de um coração ensinável, né? Eu digo que algumas pessoas vestem um colete à prova de Bíblia, a palavra bate, não penetra, mas não deve ser assim conosco. Nós temos que abrir o nosso coração em muita prontidão. Tiago fala assim: todo homem seja pronto a ouvir. Nós temos que ser essas pessoas prontas a ouvir, e prontas a ouvir e prontas para obedecer. Todos acharam Números 13? Versos 1 e 2, nós lemos assim. Números 13, versos 1 e 2, nós lemos assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Vamos ver os versos 25 a 32. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Amém? Feche seus olhos. Pai, aplica a tua palavra ao nosso coração. Espírito Santo, cala a voz do adversário, cala a voz do meu eu e fala com a tua igreja nessa noite, porque nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, essa porção bíblica que nós temos lido, ela é extremamente conhecida nossa, porque ela mostra aquele momento histórico da trajetória de Israel, quando o povo estava muito próximo da terra de Canaã, muito perto de receberem a promessa da terra, a terra que Deus havia
tirado o seu povo do Egito exatamente para se apropriar dessa terra. Essa era a promessa que motivou o coração do povo de Israel, para o povo deixar o Egito, uma terra de servidão, de escravidão, e irem para um lugar que tinha que ser melhor, porque caminhar com Deus é assim, é você sair do ruim para o bom, né? Você sai do pecado, que é ruim, para o reino de Deus, que é bom. Você sai das fileiras que caminham para o inferno, que é ruim, e entra nas fileiras que caminham para o céu, que é bom. Então andar com Deus é sair das fileiras que caminham para o ruim, para ir para as fileiras que caminham para o bom. E aí o povo tinha essa promessa de que iriam para uma terra que manava leite e mel. Deixa eu explicar isso para você aqui. Não é que da terra, se alguém perfurasse um poço, ia sair mel ou leite. Não é isso que o texto bíblico quer dizer. Mas essa expressão, terra que emana leite e mel, é simplesmente uma expressão que quer dizer que a terra tanto é boa para a pecuária, leite, quanto para a agricultura, mel. Além do que, o povo teria um sinal específico de quando chegariam na terra. O mel que a maioria das pessoas consumia nesse período aqui, não era mel de abelha, mas era mel de tamareira, mel das tâmaras. Que a tâmara é doce, muito doce. E a terra onde nasciam tâmaras eram consideradas terras muito férteis. Então esse era o sinal. Quando vocês chegaram à terra que o capim nasce bom e que tem muitas tamareiras, essa é a terra que eu tenho para vocês. E aí o povo sai de uma trajetória de tristeza, sofrimento e dor, e agora chega um momento histórico, um momento pelo qual o povo sonhou e esperou muito tempo. Conhecer a terra. Conhecer a terra que seria a posse deles. Mas o que acontece? A Bíblia fala no versículo 1 e 2, que o Senhor falou a Moisés que ele mandasse 12 homens. Só que não poderiam ser homens comuns, homens da agricultura, não, tinham que ser homens específicos. 12 homens, 12 príncipes. Não eram pessoas comuns, eram príncipes, eram cabeças de tribo. 12 tribos, 12 príncipes, um para cada tribo. E o texto bíblico diz que eles foram, e eles passaram 40 dias fazendo a investigação da terra, para então trazerem o relatório de como era a terra. E eles trouxeram o relatório. Eles disseram: a terra que nós passamos a possuir, de fato a terra é boa. É terra que mana leite e mel. E se você ler o capítulo 13 inteiro, o texto bíblico diz que 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva, porque um só não dava conta. Que terra era essa? Não sabemos se as uvas eram grandes ou se o cacho era muito grande. O que sabemos é que para carregar um cacho de uva dessa terra, eram necessários 2 homens para fazer esse transporte. Então a terra era extremamente fértil. E o povo disse: de fato a terra é boa, a terra realmente mana leite e mel, a terra é fértil, mas tem um problema. Não é para nós. Não é para o nosso bico. Porque essa terra que nós passamos a possuir é terra que devora os seus próprios moradores. Nós vimos que além de todo o perigo que a terra tem, os gigantes ainda habitam lá, os filhos de Anak ainda moram lá. Não é terra para nós. Quando olhamos para os gigantes, nós vimos a nós mesmos como se fôssemos gafanhotos. Essa terra não é para nós. Se você ler a passagem bíblica completa, você descobrirá que quando o povo, 10 homens disseram isso: a terra não é para o nosso bico. A terra é boa, mas não é para a gente. 10 dos 12 príncipes, 10 disseram esse relatório, e todo o povo, 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, todo o povo se pôs a chorar e se entristecer e disse: isso não é para nós, isso não é para a gente. Mas dentre os 12 haviam 2, que era Josué e Caleb, que fizeram o povo calar. Não, para tudo, essa terra é para nós, porque Deus disse que era para nós. Mas a voz de 2 homens não foi suficiente para
restaurar o estrago causado por 10 homens falando. É que eu quero destacar a primeira verdade desse texto. Estatisticamente falando, irmãos, o número dos que desanimam fácil sempre é maior do que o número dos que se mantêm animados. 10, 12 viram as mesmas coisas, viram a terra fértil, viram que a terra era uma terra promissora para a pecuária, para a agricultura, viram que havia já frutos ali de uma terra a ser muito, muito boa, e ainda assim, dos 12 viram a mesma coisa, mas dos 12, 10 disseram, isso aí não é para nós. Então você percebe que, estatisticamente falando, o número dos que se desanimam sempre é maior do que o número dos que ficam animados. Dos 10, só 12 falam, isso aí é pra gente, isso aí é para nós. Agora, quando eu olho esse relato, eu vejo que ele está estampando não apenas algo que aconteceu no passado, porque você percebe que hoje é do mesmo jeito. Entre os que desanimam e os que se mantêm animados, qual é o maior grupo? Sempre o grupo dos que se desanimam. Sempre o grupo dos que veem só de modo negativo. Sabe, irmãos, nós somos chamados por Deus para olhar e viver pela fé. A Bíblia fala, andamos por fé e não pelo que vemos. Ao longo da sua vida, você vai passar por muita situação desanimadora, mas ainda assim você pode não desanimar. Foi lido aqui nessa noite Romanos 12, versículo 2, que diz, alegrai-vos na esperança. Você se alegrar na esperança é você se alegrar na promessa que você tem de que Deus é cuidador da sua vida. Nós precisamos olhar para a nossa vida com as lentes certas, porque, irmãos, de lentes de derrota e pessimismo, o mundo já está cheio. E a Bíblia, ela é um livro que nos leva a olhar a vida por uma ótica positiva. Pastor, eu não sou negativo, eu sou realista. Já ouvi tanto essa frase. Eu não sou negativista, o que eu sou é realista. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que você não tem que ser nem negativo e nem realista. O que você tem que ser é crente. A Bíblia fala que Deus falou para Jesus falou para Tomé, bem-aventurados que creem sem ver. Deus falou para Abraão, Abraão, você será pai de uma grande nação. Só que Abraão era um velho e, para piorar, sua esposa era estéril. Mas a Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. Porque o que importa não é o que você vê, o que importa não é o que está acontecendo em volta de você, o que importa é o que Deus de fato disse a seu respeito. O que importa é o que Deus tem preparado para você. Então, nós precisamos fechar mais os olhos para ver mais pela fé. David Jung-Chu conta que um dia Deus falou para ele, eu quero que você construa uma igreja para 10 mil pessoas. Isso na década de 70. Ele disse que ele falou, amém, Senhor, eu vou construir uma igreja para 10 mil pessoas. Ele disse que contratou a empresa para fazer a construção da igreja. E depois de alguns dias ele foi lá andar no terreno. Ele disse que quase caiu para trás quando ele viu. Ele disse que o tamanho das valas que cavaram para construir a igreja eram buracos absurdos. Ele disse que dava para enterrar pessoas naquelas valas de tão profundas que eram. Ele falou, eu achei que era só cavar um buraquinho de 30 centímetros, começar a colocar o concreto e levantar a igreja. Ele disse, a partir daquele dia, eu comecei a ir pouco lá na construção. Eu orava muito e procurava ver pouco para que a minha fé não esmorecesse. Sabe o que nós precisamos fazer? Olhar menos para os nossos problemas e orar mais ao Deus que pode nos ajudar a resolvê-los. Olhar menos para as nossas dificuldades, porque nós não temos que andar pelo que vemos, nós temos que andar pelo que nós cremos. E nós precisamos aprender que andar com Deus é sepultar o medo todos os dias. Você tem que matar o seu medo todos os dias, porque a fé, ela não convive junto no mesmo coração com o medo.
Então nós temos que escolher se viveremos pela fé ou se viveremos pelas circunstâncias. Se é o que nos acontece que determina o nosso estado de espírito. Estou desanimado, triste e abatido. Por quê? Porque as coisas não estão dando certo como eu esperava. Então, se for assim, são as circunstâncias que determinam o seu estado de espírito. E não pode ser assim. Não é o exterior que tem que influenciar o seu interior. É o contrário. O seu interior é que tem que influenciar o seu exterior. O apóstolo Paulo fala assim: ainda que o nosso homem exterior, ou seja, o nosso corpo físico, ainda que ele se desgaste todos os dias, o nosso homem interior, que é o nosso espírito, se renova dia após dia. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos aprender a fazer. Desligue a televisão, desligue o noticiário, você só vai ver desgraça, e abra a Bíblia. Quando você fecha a Bíblia e liga a TV, você só vê desgraça. Quando você desliga a TV e abre a Bíblia, você só vê milagres. Milagre de Deus no deserto, milagre de Deus na terra prometida, milagre de Deus através dos juízes, milagre através dos profetas, milagre através dos apóstolos. Então desligue a TV e abra a Bíblia. Se alimente daquilo que pode te encher de esperança. Como disse Jeremias estava assistindo um cenário extremamente calamitoso. Seus familiares, seus amigos, seu pastor, que era o sacerdote, todo mundo sendo levado cativo para a Babilônia. E você sabe como era que a Babilônia levava alguém para o cativeiro? Não amarrava alguém e saía arrastando, não. Eles tinham um hábito herdado dos sírios, que era de aqueles que batiam o pé e falavam: eu não vou para o cativeiro, eu não vou ser escravo de ninguém. Eles fincavam um anzol no nariz e a pessoa tinha que ir, porque se ela se recusasse a ir, estourava o nariz fora. E está ali o profeta Jeremias assistindo essa cena. Muitas pessoas, o texto bíblico diz que muitos procuravam se esconder nas fendas do muro, mas até dali eram arrancados. E ele olha para aquela cena, enquanto ele assiste aquele pesadelo real, ele escreve o livro das Lamentações. E lá ele fala: já me cansei de chorar e os meus olhos já não têm mais lágrimas. As minhas pálpebras se apegam aos meus olhos e não há mais como chorar. Mas há um momento em que ele diz: não, isso não está certo. O modo como eu estou reagindo à circunstância não está certo. Então ele fala: eu quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque ela não tem fim, renova-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Sabe, querido, vai chegar um momento em que você vai olhar para a sua vida em todas as direções e você não encontrará nenhum motivo para você falar: hoje aconteceu uma coisa para eu ficar alegre, hoje aconteceu uma coisa para eu me levantar e ficar feliz. Mas quando você olhar em volta da sua casa, em volta da sua vida, e você não vê razões nenhuma para você estar feliz, você pode tirar os olhos do presente e focá-los no futuro, nas promessas de Deus. Um Deus que não falha, um Deus que não mente, um Deus que diz: não te deixarei, não te desampararei. Um Deus que inspirou Davi a dizer: ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. Um Deus que inspirou Davi a dizer: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Um Deus que inspirou o salmista a dizer: porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, porque eu ainda terei nele razões de louvor. Então você pode esperar em Deus. O que eu acho mais glorioso em se esperar em Deus é que a esperança produz força. A Bíblia fala assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há quem possa esquadrinhar o seu pensamento, porque Ele dá força ao cansado, multiplica a força ao que está sem nenhum vigor.
Os jovens correrão e se cansarão, e de exaustos cairão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que eu acho mais glorioso é que, quando você espera em Cristo, pode não ser que Ele faça por você hoje o que você precisa, mas enquanto Ele não faz o que você precisa, Ele te concede força para você não desanimar. Ele te concede força para você não retroceder, para você não voltar atrás. E o autor da carta aos Hebreus fala: nós não somos os que retrocedem para a perdição, nós somos os que avançam para a salvação. Então não se deixe abater pelas coisas que você está vendo. Está todo mundo desanimado. Está todo mundo desanimado. E você percebe que o desânimo, ele é contagioso. O desânimo, ele é uma coisa que contagia as pessoas de tal modo que as pessoas passam isso adiante. E o desânimo é exatamente aquilo que Deus falou para Josué não ter. Josué estava prestes a receber as promessas de Deus, mas como é que uma pessoa desanimada recebe as promessas de Deus? Sabe qual é o grande problema do desânimo? É que se você recebe as promessas de Deus estando desanimado, você não consegue ter um coração grato pelo que você recebeu. Afinal, você está desanimado. Puxa, fulano, Deus te abençoou com isso. Foi. Está aí, ó. Se precisar, viu? Está à disposição. Quando você recebe algo de Deus desanimado, você fica assim. Até para ser grato é difícil. Até para ser grato é complicado. Por isso, meu querido, Deus chama Josué e fala: tem de bom ânimo, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. É por isso que a Bíblia fala que Deus nos deu o Espírito Santo, cujo fruto é longanimidade. O que é longanimidade? O que é longanimidade? É o ânimo alongado. É a pessoa que não se desanima com facilidade. O que faltou aos 10 espias que contaminaram aquela nação? Faltou longanimidade. Faltou longanimidade. E nós precisamos dessa longanimidade. Nós não podemos nos deixar vencer pelo desânimo dos desanimados. É o contrário. Nós temos que procurar motivar os desanimados e não ser contaminados pelo desânimo deles. Eu vou dizer um negócio para você. Toda vez que alguém lhe contar uma situação triste, de dor, de sofrimento, você tem que fazer o seguinte: chorar com os que choram e orar pelos que não oram, para que eles vençam a razão que tem levado eles a chorar. Tem que orar com eles. Tem que dizer palavras de fé para eles. Tem que procurar levantar o ânimo deles, levando-os a Jesus, porque Jesus disse assim, ele fala, e esse é um grande mistério, João 16:33, ele fala assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. O que? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você consegue entender esse versículo bíblico? Porque parece uma coisa muito esquisita, muito estranha. O Senhor fala assim: olha, eu tenho-vos dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Aí você pergunta, então ele deve ter dito uma coisa assim muito grande, muito poderosa, deve ter falado uma coisa majestosa. Ele fala: olha, no mundo vocês terão aflições. Tem como ter paz recebendo uma notícia dessa? Tem. Foi Jesus que disse. Eu tenho dito a vocês o seguinte, que vocês passarão por aflições, mas eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. Porque a paz que vem de Jesus não é uma paz dada pelas circunstâncias e nem tirada pelas circunstâncias. A paz que vem de Jesus não é dada pelas circunstâncias boas e nem tirada pelas circunstâncias ruins. Por isso que ele disse: eu vos deixo a minha paz, e a minha paz eu dou a vocês, e eu não vou lá dou como o mundo a dá.
Porque para o mundo ter paz tem que estar tudo light. E para o crente ter paz, basta ele ter Jesus. Não está nada light, mas está com Jesus. Há uma canção que nós cantávamos antigamente que dizia: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Então ele fala: eu vos tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Não desanimem, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. E João diz: olha, e essa é a vitória que vence o mundo. A nossa tristeza? Não. O nosso abatimento? Também não. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. E o que é fé? Fé é o firme fundamento daquilo que você espera. O que é que você espera para o futuro? O que é que você espera para a sua vida? Porque fé é o firme fundamento daquilo que você espera. Por isso que Paulo diz: alegrai-vos na esperança. E a fé é a prova daquilo que você não vê. Então, você tem que se alegrar naquilo que você não vê, e não naquilo que você vê. Se você procurar nortear a sua vida por aquilo que você vê, você vai se entristecer, definhar, perder a paz, desanimar e achar que seguir a Jesus não é coisa boa. Mas se você começar a andar pela fé, e a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, você não será motivado pelas circunstâncias boas, nem desmotivado pelas circunstâncias ruins. Se você aprender a andar pela fé, você vai poder dizer, igual Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não haja gado, as ovelhas sejam tomadas ao aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque no pasto pode faltar ovelha, no campo pode faltar alimento, mas no céu nunca falta Deus. E se você se alegra no Senhor, você se alegra em algo que nunca vai acabar, em alguém que nunca vai faltar. Em segundo lugar, irmãos, nós percebemos quando lemos essa passagem bíblica que ao longo do caminho você verá coisas que amedrontarão o seu coração, mas fique firme, confie nas palavras de Deus. Escute isso. Os 10 homens, que eram maioria, desanimaram o coração de toda a nação, que era a maioria. Sabe o que a nação ganhou por confiar em pessoas desanimadas e com discurso de desânimo? Vou lhe dizer o que a nação ganhou. Morreu todo mundo no deserto, ninguém entrou na terra da promessa. E nisso você percebe que não é boa coisa seguir pessoa que só vive desanimada. Nisso você percebe que não é bom projeto você tomar para si e absorver as palavras de pessoas que só andam desanimadas. Pessoas desanimadas desanimam os outros. Pessoas desanimadas deixam de viver as promessas de Deus para as suas vidas. E não é isso que Deus quer para você. Não se desanime. Não se desanime. No século passado, havia alguns pregadores que fizeram conhecido, especialmente na América do Norte, chegou aqui na América do Sul também, uma tal da, abre aspas, unção do riso. Negócio bem estranho, né? Bem esquisito. Mas eu imagino que para o número de desanimados na atualidade, não era má coisa isso aí, viu? A unção do ânimo. Nós precisamos, irmãos, viver animados e motivados, sabe por quê? Primeiro, porque se tirarem tudo que você tem nesse mundo, não tiraram nada de você, porque o seu reino, o reino ao qual você pertence, não é desse mundo.
Aquilo que você receber nessa vida é lucro. E aquilo que você perder nessa vida não é prejuízo. Paulo fala assim: nós caminhamos para uma pátria celeste. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz que os homens que andaram pela fé, eles morreram, mas eles buscavam a cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Não existe prejuízo para quem anda com Deus. Existe aprendizado. Não existe prejuízo para quem anda com Deus. Existem vantagens e aprendizados. Porque, como eu disse aqui em outro sermão, tem dia que você ganha e tem dia que você aprende. Você nunca perde. Quem anda com Deus nunca perde. Tem dia que você ganha e tem dia que você aprende, mas você nunca perde. Em último lugar, eu encerro: as coisas que você vê enquanto anda em direção ao que Deus preparou para você podem te desanimar ou te levar a crer. Interessante, você olha esse texto bíblico: 12 homens, todos viram as mesmas coisas, mas 2 viram e creram, 10 viram e desanimaram. Eu pergunto para você: de qual grupo de qual desses 2 grupos você é? O grupo dos que olha a bênção e vê só dificuldade? A terra é boa, mas tem gigante. A terra é linda, mas não é para o nosso bico. A terra é espaçosa, é fértil ao extremo, mas é coisa que não é para a gente. Ou será que você é do grupo de Josué e Calebe? Disseram, está aqui as palavras de Josué e Calebe. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sabe, Josué e Calebe nos mostram que você pode olhar para um grande problema e falar assim: é grande, mas não tem problema, porque o meu Deus é maior e Ele vai me dar a vitória mesmo nesse grande problema. Escute isso. Não creia nos diagnósticos médicos. Creia em Deus. Médico pode, e eu não estou dizendo que o médico é inimigo, o médico é amigo, viu? Médico e remédio não é inimigo, médico e remédio é amigo. Só que são limitados. São muito limitados. E eles não têm culpa de serem limitados. Eles dão o melhor que eles têm. Mas não creia nos diagnósticos, que os médicos dão a você. Creia em Deus. Creia em Deus. Você pode pegar um diagnóstico muito, muito triste, muito desfavorável, muito complicado, muito pesado, muito duro, muito difícil. Mas ainda assim você pode falar: se Deus quiser, isso aqui não vai ser nada. Se Deus quiser, esse exame, esse diagnóstico médico não vai passar de um sinal ou de um recurso que eu vou ter em mãos para, na hora que eu for dar o meu testemunho, dizer: olha, irmãos, como era a minha situação. Era assim que eu estava, mas Deus mudou o meu quadro. Então, quando você estiver diante de algo maior do que você, faça igual Calebe. Se o Senhor quiser, nós vamos prevalecer contra a doença. A doença é terrível, a doença é pesada, é complicada, a doença está me ameaçando, está ameaçando a minha vida, mas eu creio em algo maior do que a doença, que é Deus. E Ele pode me tirar dessa, eu creio que Ele vai me tirar dessa. E se Ele não me tirar dessa, Ele vai me levar para uma melhor que essa, lá no céu. Lá no céu. Nós não podemos viver cativos das circunstâncias desfavoráveis que surgem em nossa vida. Problemas nós passaremos, dificuldades nós passaremos. Jesus nunca disse que nós não passaríamos. Mas sabe de uma coisa, queridos? Você só pode viver um milagre se você tiver uma situação muito difícil de resolver. Você só pode vivenciar um milagre se você experimentar uma situação muito, muito difícil
de resolver. Aí você pode vivenciar o milagre. Então que nós possamos hoje colocar as lentes de Caleb e falar: eia, subamos e certamente, eu gosto do otimismo de Caleb, ele fala: eia, subamos, vamos lá, já que tem gigante, vamos lá, vai precisar de muita pedrada para derrubá-lo, vamos lá, subamos e possuamos a terra, porque ele usa uma palavra exata, uma palavra matemática, ele fala: porque certamente, olha só, certamente prevaleceremos contra ela. Ele não fala: vamos subir porque, olha, quem sabe, né, arrumamos aí uns soldados legais, pessoal que seja bom no tiro, na espada, e a gente vai conseguir. Não, ele não pôs dúvida, ele não tinha medo. E esse Caleb é um Caleb interessante, porque quando finalmente ele conseguiu entrar na parte dele, na terra, ele tinha 85 anos de idade. E para piorar, toda a terra, essa terra da promessa, toda essa terra de Canaã, quando Josué dividiu os lotes para o povo da terra, todos os lotes que Josué dividiu entre o povo, já havia sido conquistado e os inimigos que moravam ali desalojados, menos a terra de Caleb. Menos a terra de Caleb. Então quando Josué subiu no lugar alto e falou: olha, o pessoal da tribo de Dan pode possuir ali ao lado do Jordão, o pessoal da tribo de Issacar vão além do Jordão, foi dividindo a terra, dividiu para todo mundo. E Caleb ficou de fora. O texto bíblico nos dirá, no livro de Josué, capítulo 14, que Caleb procurou Josué e disse: olha, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, homem de Deus, enviou você e a mim a Cades Barneia, para espiarmos a terra. E eu lhe trouxe a palavra conforme eu senti no meu coração. E essa foi a palavra que ele sentiu no coração: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Já agora sou eu, da idade de 85 anos, o Senhor me preservou com vida. E ele disse: eu quero a minha parte. E a parte dele era a terra de Hebron, era uma região montanhosa. Ele disse: mas tal como era a minha força há 45 anos atrás, tal ela é ainda hoje. Eu estou pronto para subir lá. Eu estou pronto para matar os gigantes que moram lá. Eu estou pronto para tomar posse da terra que Deus disse que seria minha. Motivado esse Caleb, né? 85 anos. Se fossem soldados comuns, ainda, mas eram gigantes que moravam na terra, que era a terra, a porção de Caleb. Ele disse, e ele foi lá, e ele se apropriou da terra. E a terra que ele recebeu era uma terra extremamente diferente das demais terras. Sabe por quê? Porque era uma terra que geralmente as pessoas não esperavam fontes de águas em lugares altos. Mas a Bíblia diz que a terra de Caleb era uma terra cheia de fontes de águas. O melhor está reservado para aqueles que não desanimam quando veem os obstáculos. O melhor está reservado para aqueles que não desanimam quando veem os obstáculos. Queridos, não há nada a ganhar seguindo gente desanimada, mas há muito a ganhar seguindo gente animada, sendo animado, motivado no Senhor. A igreja de pé em nome de Jesus. Nessa noite, como está o seu coração? Como é que você está hoje aqui? Está animado? Está desanimado? Está motivado? Está desmotivado? Como é que está o teu coração? Porque na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós descobrimos uma verdade solene. Estar animado é uma escolha, e também é uma ordem que Deus dá. Ele diz: anima-te, anima-te.
Salmo 27,14. Ele diz: espera no Senhor, anima-te e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você perceberá, se você ler a Bíblia, se você fizer um estudo sobre o ânimo, você descobrirá que, via de regra, o ânimo sempre está junto da esperança. Sempre, sempre, sempre. O ânimo sempre estará junto da esperança. É uma coisa gloriosa na Bíblia. Sempre que a Bíblia fala de ânimo, ela fala de esperança. E é interessante porque, na atualidade, é exatamente o oposto. As pessoas desanimam porque acham que está demorando receberem o que elas precisam, se apropriarem do que elas precisam. Então elas esperam por um tempo, aí desanimam. Mas a Bíblia sempre coloca a esperança junto com o ânimo. Sabe o que isso quer dizer? Quando você olhar para o seu cenário atual e não ver uma razão para estar alegre, olhe para o seu futuro em Deus. E aí você achará uma razão para permanecer alegre. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos colocar diante de Ti agora as nossas vidas, Senhor. Oh Deus, nós queremos ser hoje como Josué e Calebe. Nós não queremos viver orientados pelas circunstâncias. Nós não queremos que as circunstâncias determinem os sentimentos do nosso coração. Ó Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos que o nosso coração se encha de toda a esperança e de toda a alegria e de todo o ânimo, Senhor. Pai, nós cremos que em nome do Senhor Jesus Cristo não serão os problemas que irão vencer a nossa fé, que irão esmagar o nosso ânimo. Não, Jesus. O que acontecerá será exatamente o inverso disso. Pai, é o Senhor que nos dá ânimo. Não é as circunstâncias favoráveis que nos dão ânimo, mas é o Senhor. E nós escolhemos crer. Nós escolhemos crer contra a esperança. Nós escolhemos crer contra toda circunstância desfavorável. Nós escolhemos crer contra a doença. Apesar da doença, apesar da dor, apesar da escassez, apesar de portas fechadas, apesar de dificuldades de todo tipo, nós escolhemos crer, nós escolhemos ficar animados, nós escolhemos ficar motivados, nós escolhemos ser como Calebe, que não se deixarão abater pelos problemas gigantes que surgem na vida, Senhor. Nós escolhemos, Senhor, ficar de pé. Nós escolhemos olhar para o Senhor ao invés de olhar para os obstáculos. Nós escolhemos olhar para o Senhor ao invés de olharmos para as nossas dores. Nós escolhemos olhar para o Senhor e não olhar para as situações adversas, para os diagnósticos clínicos terríveis. Nós escolhemos olhar para o Senhor, porque o Senhor é que tem para nos dar, e não os diagnósticos, e não as circunstâncias, e não os abatimentos do dia a dia, Senhor. Pai, nós escolhemos nessa noite abrir o nosso coração para todo o ânimo que vem do céu. Nós escolhemos ter bom ânimo, escolhemos ter longanimidade, escolhemos, Senhor, estar motivados, apesar dos pesares. Nós escolhemos continuar de pé, olhando para o Senhor, nos alegrando na esperança, sendo pacientes na tribulação e perseverando na oração, Senhor. Escolhemos continuar orando, mesmo quando tudo parecer difícil, mesmo quando tudo parecer contrário. Nós escolhemos permanecer com os nossos olhos fixos no Senhor, focados no Senhor, firmados no Senhor, ó Pai. É em Ti que nós queremos alimentar fé. É em Ti que nós queremos focar o nosso coração, focar a nossa atenção, focar os nossos olhos. Nós não andamos pelo que vemos,
nós andamos pelo que cremos, e nós cremos que o Deus de toda graça nunca se afastará de nós. O Deus de todo poder nunca abandonará as nossas vidas, e que todas as nossas causas serão resolvidas, solucionadas, porque o Deus a quem servimos é Pai, que não nos deixa, não nos desampara, que não nos abandona, e que nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que cuida de nós dia após dia, e é nesse Pai que nós escolhemos crer. Ó Deus, é em Ti que nós escolhemos crer, Senhor. É em Ti que nós escolhemos acreditar. E a Tua palavra, Senhor, nessa noite nós nos abrimos para as Tuas promessas, nós nos abrimos para a Tua palavra, porque ela é fiel, porque ela é poderosa, porque ela é o suficiente. A Tua palavra é o suficiente, e ela nos diz que o Senhor se torna recompensador, galardoador de todos aqueles que creem em Ti, que esperam em Ti e que servem em Ti. Por isso, Pai, nós não desanimamos. Tu és a nossa esperança, a nossa âncora, onde estamos focados e firmados hoje e na eternidade. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Creia nisso, abrace essa palavra, leve-a com você, fixe o seu coração e o seu olhar na palavra de Deus. Nada vai desanimar você, ninguém vai tirar você da mão de Deus. Aleluia, amém? Permaneça em pé um minuto ou dois, eu quero dar os avisos da semana.